Terça, 5 de dezembro. Verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Paulo e o Deus desconhecido. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Ouça Atos 17, 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Pergunta 3. O que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o Evangelho? Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo continuou: andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era de fato um especialista e tinha as respostas de que elas precisavam. Porém, não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. Alguns na época não eram adeptos dos ídolos, e ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Eles estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então o explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Que pontes e pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona?